Olá pessoal, hoje eu estou aqui para gravar o primeiro episódio desse novo quadro do canal que vai se chamar Let's Talk e estou aqui com a minha prima Ana de Almeida e ela vai falar conosco, vai partilhar conosco ah, a experiência dela de dar luz, né, lá em Portugal. Eu já gravei um com a minha esposa que ela falou da experiência dela aqui nos Estados Unidos e com a minha prima Ana de Almeida ela vai partilhar como foi essa experiência dela lá em Portugal. Vamos estar numa videochamada via Zoom. Acompanhe. Obrigado. Ana, seja bem-vinda ao nosso espaço. E Obrigada. você é a primeira, como é que se fala? Convidada. Você é a primeira. Sim, Que honra! porque esse agora é um espaço onde eu vou procurar falar mais com as pessoas assim que vivem fora, que vivem nos Estados Unidos ou fora, que têm uma história de superação ou uma experiência de imigração. Então eu vou começar a contactar mais pessoas assim, fazer mais chamadas assim, para as pessoas também poderem partilhar as experiências deles e se calhar com a tua experiência você vai estar ajudando alguém também. Que bom, olha. É um prazer estar aqui. Sempre que puderes, eu acompanho sempre os teus vídeos, partilho. Primeiro porque são bons conteúdos, né? E também porque o sangue é sangue. Então, Sim. se Muito partilhamos obrigado. conteúdos de outras pessoas, por que não, né? Verdade. Yeah. E também porque são bons, claro. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, quanto tempo estás em Portugal? Mas eu estou em Portugal a caminho de quantos anos? 8 ou 9. Eu cheguei em 2014. Uhum. Yeah. Então estou a caminho de 2014. 8 anos. Sim, estou a caminho de 8 anos. Sim, é isso Cheguei mesmo. em Uau. novembro. Yeah, em novembro faço 8 anos aqui em Portugal. 8 anos direito. Eu digo 8 anos direito porque todo o tempo que eu estou aqui ainda não fui para Angola, né? Uau. Já, Não tens já são saudade de 8. Angola? Tenho, principalmente da família, né? Uhum. Tenho muitas. Há dias que apesar de hoje eu já ter a minha família, mas há dias que bate mesmo aquela saudade dos pais, dos irmãos, da família, daquele convívio, do ambiente que nós sempre tivemos. Mas pronto, Então, vai nos contar um bocadinho do período de gestação da Aline, quando você ficou grávida da Aline e as consultas que você fazia aí em Portugal, será que já eras residente? já, já. E essas consultas eram pagas ou eram de graça? Bem, como nós já somos residentes, né, nós temos o número de saúde, o número de utente. Então, este número de utente, logo na primeira consulta, é-nos passado um documento no médico de família. Nem toda a gente Uhum. tem, mas nós temos o nosso médico de família, médica. Na altura nem era esse, era um outro médico. Então, logo no início na primeira consulta, eles passam-nos, é tipo uma declaração, né, Uhum. que diz que nós que não, não estamos isentos de pagar as consultas, estamos isentos de pagar os exames, porque o saúde não, o SNS, né, que é o Serviço Nacional de Saúde, Sim. ele tem acordos com várias clínicas, tem acordos com várias clínicas, então, tu, depois de teres o documento, quando vais à consulta, se, por exemplo, se tens que fazer uma ecografia ou um exame, eles passam uma prescrição, então naquela prescrição já diz que tu estás isento, então vais procurar uma clínica que tem acordo com o Serviço Nacional de Saúde e fazes as consultas e os exames grátis. O que tu vais pagar é no caso de precisar de alguma medicação, né? Que eles temos que fazer a medicação eles receitam o folifero, o ácido fólico Sim. e o Dafar. Então, a medicação que eles receitam. E no caso, depois de tiver alguma necessidade deles te receitarem mais uma medicação, eles também pagam, mas já não pagas a um preço, tipo, não pagas o 100%. Só Perfeito. pagas um pouco, uma metade do valor da medicação, porque depois o Serviço Nacional de Saúde paga o resto. Mas também nunca é um valor muito alto. Nunca é um valor muito alto. Não pagas mais do que 10 euros para comprar os comprimidos. Yeah.
Tá bom. E esse, Isso. sim. Sim, pode falar, pode falar. E aí eu ia dizer que esse documento também que eles dão é já também até o parto. E também estás isento, não pagas nenhuma taxa no hospital. Apesar de ser hospital público, não é? É hospital Sim. público, mas se tu não tiveres essa documentação que eles dão no hospital, tu pagas. Mas tendo a documentação mesmo no hospital público também não pagas. Pelo menos de onde a gente veio em Angola, eu sei que quando você vai num hospital público, não és bem atendido. E gostaria de saber aí em Portugal como é que é. Será que és bem atendido no hospital público? Quando você deu à luz, será que foste bem tratada? Olha, eu digo que cada experiência é uma experiência, né? Uhum. Mas falando no geral das duas gestações que eu tive, eu não tive nenhum problema no hospital público, tanto para fazer as consultas no centro de saúde, como nas clínicas onde eu fazia as ecografias, onde eu fazia os exames, e aparecia até que eu tivesse. As clínicas eram privadas com acordos, né? Mas pelo menos o centro de saúde é público. E eu não tive nenhum problema, assim eu posso dizer, trataram-me sempre super bem. Os enfermeiros sempre foram muito simpáticos, sempre foram muito atenciosos. Não tenho nenhum motivo mesmo de queixa. Há pessoas que se queixam, principalmente no momento do parto, né? Dizem que Uhum. foram maltratadas, uma coisa assim parecida. Mas eu, graças a Deus, não tive essa experiência. Não tive essa experiência. Tanto é que o Felizardo, uma vez, acho que na altura que eu estava a dar o parto da Lina, ele me disse: Olha, tens que um dia ir lá dar parte em Luana, estás muito relaxada, estás muito. Já que cada parte, porque nós já estávamos a brincar ela com as duas, porque Uhum. eu estava sem dose, não estávamos assim, ele disse: Olha, vamos brincar, você é o enfermeiro, vamos fazer já de conta que eu já estou aqui a dar. Então, ele ficou, mas só que está com dor, que já está quase até o bebê na terça força essa energia para brincar. Então, é só para dizer que não tenho mesmo motivos de queixa. Nas duas gestações, graças a Deus, o centro de saúde, que é público, o atendimento sempre foi ótimo. E isso até foi Que uma das bom. coisas que me fez pensar muito em continuar a viver aqui em Portugal. Foi uma das primeiras coisas, porque eu não, no princípio, não é, eu não tinha nenhuma experiência de como é que era aqui nessa área da maternidade. Sim. Então, pela primeira experiência que eu tive, foi uma coisa que fez-me pensar mesmo, ter mesmo aquela decisão de continuar aqui em Portugal. Porque apesar de estar distante da família e todo o resto, ok, mas temos que primar também por essas coisas que até às vezes parecem coisas tão mínimas, mas É verdade. que fazem sempre toda a diferença. Muita diferença Fazem mesmo. sempre toda a diferença. Nunca fui insultada, tipo, por ter menos de 28 anos, né? Sim. Que tive a minha primeira estação por ter menos de 28 anos, como sabemos que às vezes acontece muito no nosso país, que as gestantes são insultadas, muitas Sim. das vezes pelas idades que têm e tudo Uhum. mais. Mas aqui muito pelo contrário. Até ainda escreveram no meu livrinho de grávida, o meu primeiro livrinho. No último dia da minha consulta, a médica ainda escreveu, desejou-me boa sorte, ainda fez um coraçãozinho. E Uau. aí eu achei super fofo, tipo, Uau! É Angola? Abre as yeah. pernas, pá! Abre. E olha, não E... sei se mais para frente vamos falar disso, mas uma coisa que acho que foi agora na minha segunda gestação, né? Uhum. Foi mesmo diferente. Então tive uma situação que depois já de ter o bebê, eu estava com muitas dores e a médica tinha que dar fazer não sei o quê. Olha, eu agarrei na mão da médica, agarrei na mão dela Uhum. e eu a gritar, disse, já não vou conseguir, tá me doendo muito. Eu agarrei na mão dela e ela sempre bem carinhosa, não, tem que ser, aguenta, aí não sei mais quanto. Depois já disso, eu uma vez comecei a lembrar disso, assim, no meu país, é para não, sem querer falar mal, né, Sim, sim, das parteiras lá da Angola, mas pela experiência que nós temos ouvido de outras pessoas, é eu só mesmo. fiquei assim a pensar, meu Deus, do jeito que eu agarrei na mão daquela médica, será que ela teria toda aquela paciência? Não, me dá chapada? Sim, é mesmo. Mesmo a minha esposa também, quando ela estava a dar à luz, a doutora estava lá todo o tempo, a fazer carinho nela aqui assim. Meu Deus, é incrível como essas pessoas, pelo menos aqui, né? Ou mesmo aí também em Portugal, é incrível como essas enfermeiras têm paixão pelo trabalho. E em Angola fica, parece que estão a fazer tudo à força, estão só aí por causa mesmo do dinheiro, não tem amor ao trabalho.
Uhum. Nessas situações, são essas situações assim, tipo, meio fora do normal, assim, eu posso dizer, situações que às vezes tu não estás à espera que vai acontecer ou não estás à espera que vais fazer isso. E Sim. que você vê, não, por acaso a pessoa não está a fazer só porque quer. É a primeira vez que, depois de eu ter o Oséias, houve um dia, nos primeiros dias que estávamos em casa, do nada ele ficou com a voz toda rouca. O choro dele já não saía. Eu toda aflita, fui a correr para o hospital. E chegando no hospital, acho que eu só levei a minha mala e deixei a mala do Oséias, onde tinha as coisas dele. E eu não tinha nem sequer uma fralda nem uma toalhita. Para mim, eu não sei se é minha desgraça ou se é o quê. O Oséias já, tipo, ficamos lá muito tempo. Eu não pensei também que iria demorar muito. Na altura, já que depois nos chamaram, as enfermeiras elas sozinhas ofereceram-se para tirar o Oséias do carro, não sei o quê. Logo que lhe tiraram do carrinho, meu Deus. O Oséias fez um cocô, se sujou todo, toda a roupa até nas costas. Eu só meti a mão na cabeça. Eu disse, meu Deus, eu que não tenho toaleta, não tenho nada. Estava que eu saí mesmo a correr, olha, só peguei a minha mala e fui Sim. andando para o hospital. Eu disse, meu Deus. E elas, mãe, não tens tudo isso. Olha, eu expliquei. Eu disse, olha, eu tenho a mala dele, que eu já preparo as coisas dele, já está tudo na mala dele. Mas pronto, como saí mesmo muito aflita, só vim com a minha mala, que tinha os documentos, e deixei a mala dele. Olha, pegaram 11, e eram tantas, pegaram 11, elas tiraram a roupa, deram banho, e ainda começaram assim a brincar. Olha, Rosias, tu veste para fazer consultar e acabaste estando num spa. Todas elas a brincarem com os eles, lhe deram banho, passaram algum creme, Uau. procuraram uma roupa lá no hospital, vestiram. Tipo, essas coisas, eu sempre levo a pensar, meu Deus, e se fosse no meu país, será que eu também seria atendida assim? Achas? Não iriam já me ralhar, me chamar de mãe irresponsável? Uhum. Porque, estás a ver? Porque nós às vezes não conseguimos entender o lado da outra pessoa. Estás a ver? Porque não foi Sim. minha vontade. Eu deixei as coisas dele, mas pronto, foi naquela pressa que eu estava mesmo muito aflita. Imagina a criança que nem tinha tipo 5 dias de vida. Do nada a voz fica rouca, o menino já não estava Uhum. chorando nem nada. Então foi uma aflição muito grande. É. E durante o parto, sei que dá uma injeção, acho que aquela injeção é para diminuir dores ou é para te dar mais pressão, para ter como, né, meter a criança fora. E essa injeção aí em Portugal paga-se. Pelo menos no hospital público, né? Não se Uhum. paga. Porque tu não pagas nada. O tempo que tu estás no hospital, tu não pagas nada, porque é tudo já um acordo com o Serviço Nacional de Saúde. Tu não pagas nada. Então, eu tive a injeção as 2 vezes, e a primeira vez sem muito conhecimento, né? E Uhum. a primeira vez sem muito conhecimento, mas a segunda vez já sabia mais das consequências, porque as pessoas também depois foram dizendo, e nós às vezes temos um preconceito de achar que quem apanha existe epidural, né? Que É epidural? Não, eu queria perguntar mesmo o nome. é a Isso. epidural. E nós às vezes temos muito esse complexo de tipo, quem apanha epidural é menos mãe ou uma coisa assim parecida porque não aguentou as dores. Acho que não seja isso, porque tudo varia sempre de mulher para mulher. Imagina, a primeira vez, quando eu tive ali, eu fui para o hospital às 8 da manhã, que eu comecei com as dores, e eu só estava com 3 centímetros de dilatação. E quando foi lá o enfermeiro a perguntar acerca, né, eu não tinha muito conhecimento, eu perguntei, e quis saber, ele como médico, como anestesista, é assim que se diz, né? Acho Sim, que nem sei. Ainda yeah, mais em acho que é português. anestesista, mas acho que é isso, anestesista. Meu português não está nada assim tão bom. Estou a falar aqui, estou a falar com tanto cuidado para não falar nada em inglês. Olha, eu não vou perceber nada. Então eu perguntei, e ele me disse, olha, na altura acho que já eram 13 horas, eu disse, olha, já são 13 horas, tu estás aqui desde as 8 da manhã com dores, então pode acontecer, e ainda nem tens muitos centímetros de dilatação, até a hora que você tem a dilatação toda completa, devido às dores, você pode já não conseguir, você pode ficar muito cansada, e depois imagina, eu fui às 8 da manhã, só tomei um pequeno almoço, e um pequeno almoço leve, porque eu estava aí numa consulta, então ele disse isso, olha, tu, até a hora que tens a dilatação completa, tu podes não conseguir, e não sei mais quantas, então isso, olha, é o que seja o que Deus quiser. Então é uma anestesia, é uma injeção que te dá na coluna, por isso é que é muito perigoso. E no momento que te dá uma injeção, olha, eu só digo até que acho que foi o Espírito Santo que me segurou, porque eles disseram, olha, muito bem, te veste muito bem, porque eu não mexi olha, fiquei tipo estátua, parece que o meu corpo paralisou, porque se tu te mexes, ou
alguma coisa dá errada, tipo, Ficas esquece. paralítica. E ficas, porque imagina quando eles te dão aquela anestesia. Eu nem sequer estava a ver quando nós queremos ir à casa de banho, tipo, vamos ter aquela sensação, né? Ai, quero fazer Uhum. necessidades menores. Sim. Eu não sentia aquilo. Eu não Uau. sentia aquilo. E eles colocaram tipo uma bolsa. Então, eu só tava a dar conta que eu estava a fazer as necessidades, estava a urinar, porque eu estava a ver que a bolsa estava a encher. Só Uau. por causa disso que eu estava a dar conta que eu estava a urinar, porque de ter aquela sensação, porque estava tudo paralisado. Uhum. Então, eles te dão aquela injeção, né? Depois colocam tipo um tubo, onde eles vão colocar, vão passar, porque aquilo tem efeito temporário. Uhum. E aquilo tem efeito temporário. Então, quando estás a sentir que já as dores já estão a voltar novamente, tu podes pedir, já não te dão novamente a injeção, mas seja através daquele tubo que eles te colocam na coluna e não sei o quê, eles só vão ir colocar lá, tipo, o comprimido, Sim. que vai fazer acalmar as dores. Então, mas eu, acho que eu não paguei nada, não paguei mesmo nada. Então, já deve estar tudo incluído Uhum. no seguro que é pago já pelo Serviço Nacional de Saúde. E, e depois de você dar à luz o quarto onde você fica, podes descrever mais ou menos para nós, só para nós ter uma Uhum, ideia como é que é esse quarto? Por exemplo, sim, a Alice, ela descreveu o quarto dela, tinha a cama é, dela, ela sozinha, uhum, blá blá blá. Será que pode descrever mais ou menos o sim, teu quarto e quanto tempo você ficou no hospital depois de dar à luz? sim. Bem, na primeira gestação eu tive um quarto só meu, o porquê também não sei.